que é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Bom, o tom, eu até estava comentando isso com a Amanda e com o Cláudio agora há pouquinho, o tom de irritação do presidente depois da reunião com o presidente francês, do presidente Lula, né? Com o presidente francês Emmanuel Macron, nos sugere que dificilmente alguma coisa vai acontecer, até porque eles tinham estabelecido como prazo, não como meta, né, mas como prazo desejado, o dia 7 agora, que é quinta-feira, não é isso? Porque tem reunião do Mercosul aqui no Brasil e no dia 10 tem a posse do Javier Milei como presidente da Argentina, que não é lá muito simpático ao Mercosul, né? Mas é difícil imaginar que alguma coisa aconteça, né? Muito difícil. Aliás, eu vinha falando desse acordo que dificilmente sairia do papel. Isso porque, Colombo, ninguém quer abrir mão aí de alguns privilégios. Então, do lado da União Europeia, eles utilizam da pauta ambiental, instrumentalizam a pauta ambiental justamente para terem vantagens comerciais. E aí, um protecionismo, ou justificar um protecionismo para o agronegócio francês. É claro que se tirar as barreiras protecionistas de comércio entre o Brasil e a União Europeia e principalmente a França, fica muito difícil para a França competir com o nosso agronegócio. Por outro lado, o governo brasileiro também não quer abrir mão das compras governamentais. É claro que se abrisse também o mercado, a possibilidade dos governos por aqui comprar bens industriais da Europa, né, ou da União Europeia, seria desvantajoso para as indústrias nacionais. Então, enfim, ninguém quer abrir mão. E um acordo de livre comércio, ele pressupõe algumas perdas em alguns setores, mas no todo há um ganho de produtividade na economia, há mais crescimento econômico, há redução de pobreza, pelo menos a experiência internacional, a evidência empírica mostra isso. Mas, infelizmente, estamos aí bem longe de selar esse acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente tem até um trechinho do que disse o presidente Lula. Ele reclamou bastante dos negociadores, disse que os ricos, o mundo desenvolvido, não quer ceder em nada e, além disso, se sente tratado não como um parceiro, mas diz que desde o começo da negociação houve uma espécie de tom acusatório na forma como as negociações estavam sendo tratadas. Vamos acompanhar. Eu tenho dito aos companheiros da Alemanha que faz muito tempo que a Alemanha não investe na América do Sul, sobretudo no Brasil, porque depois da queda do muro de Berlim, a Alemanha se voltou muito a ocupar espaço na Alemanha Oriental. Então eles já fizeram todas as fábricas que tinham que fazer nos países da Europa Oriental, já fizeram os investimentos, já ganharam o direito de exportação, agora precisa se voltar para o Brasil. E sobretudo nesse momento que o Brasil está trabalhando a questão de energia limpa, de renovação, transição energética, Amazônia, biodiversidade. O Brasil é a bola da vez, é só investir. Esse é um outro trecho da entrevista do presidente Lula num outro ambiente também. Quando ele reclamou da negociação, foi no Catar ainda durante a COP. Essa declaração foi dada já na Alemanha. O Brasil é a bola da vez. É claro que todo ocupante de cargo público tem também a função de animador de plateia, claro, né? Não vai chegar o presidente e dizer, olha, eu avisei aos alemães, não é uma boa agora, né? O ambiente é instável, o Congresso não é tão meu aliado quanto eu esperava. É lógico que ele vai querer jogar a bola para cima. Claro. Né? É do jogo. Mas tem argumento para sustentar essa tese feliz, animada do presidente? Eu não vejo muito argumento não, Colombo. Sabe por quê? Porque a gente tem dois graves problemas hoje no Brasil e que o investidor lá fora, ele olha muito para isso, para trazer o dinheiro para cá. Primeiro é a parte fiscal, a deterioração fiscal. Não há uma sustentabilidade das contas públicas. A gente está em grande déficit primário, previsão de 177 bilhões para 2023 e provavelmente 100 bilhões próximo disso em 2024. E aí as contas não fecham, endividamento do governo aumenta, já chega num patamar bastante perigoso. O que isso significa na prática? Possibilidade de calote da dívida pública. Então o investidor, ele não se sente atraído neste ambiente, que existe um risco aí de calote. Esse é o primeiro ponto.
ponto. Segundo, não agora, né? Claro, estou falando aí futuramente se nada for feito. Outro ponto, insegurança jurídica. A gente percebe algumas decisões do Supremo em relação a questões tributárias, cobrando impostos retroativos ou mesmo um marco temporal que fere aí direito de propriedade, gera uma insegurança jurídica e aí também o investidor ele fica com receio. Então, não é só apenas a questão ambiental, mas a questão fiscal e a questão de direito de propriedade, de respeito aos contratos, também são fundamentais para atrair investimento aqui no país. Nós temos 45 segundos para a Amanda e mais 45 para o Cláudio Dantas. Conto com a ajuda de vocês. O Brasil é a bola da vez? A pergunta é facinho, é fácil resumir em 45 segundos, né, Amanda? Colombo, eu não sei se é a bola da vez, mas eu acho que com certeza é um lugar que os investidores estão olhando com muita atenção. Como o país se propõe a ser a liderança nessa transição energética, em projetos de transição energética, voltou a falar com o mundo, coisa que não fazia no governo passado, e tem um espaço grande para crescer. Por exemplo, o Ibovespa teve o melhor mês em novembro nos últimos 3 anos. A Bolsa chegou a 127 mil pontos. Há um interesse dos investidores, assim que se retirarem as amarras no exterior também, União Europeia e Estados Unidos, sinalizações que não precisam mais aumentar tanto os juros, os investidores automaticamente passam a olhar para os lugares de rentabilidade, de oportunidades. O Brasil certamente é um dos países que os investidores podem focar suas atenções. Pelo andar da carruagem, vai ser bola murcha da vez, Colombo. Então, o Cláudio fez como Fernando Collor de Mello num debate com Enéas Carneiro, no ano 2000. Eu estava nesse debate para a Prefeitura de São Paulo, mediado pelo grande jornalista José Paulo de Andrade, lá na Rede Bandeirantes, quando ambos tinham tempo e o Collor disse o seguinte: não, pode ficar com o meu tempo. Não, mas eu não tenho nada para falar para você, fica com o meu tempo. Foi o Cláudio Dantas lembrando essa boa passagem da história recente dos debates eleitorais no país.